E vem conferir a crítica do filme Uma Batalha Após a Outra. E eu finalmente assisti um filme que lançou esse ano, que eu estava muito ansioso para saber o resultado, chamado Uma Batalha Após a Outra, filme dirigido pelo gênio Paul Thomas Anderson e que realmente chamou minha atenção por causa que o trailer ele era uma grande incógnita do que esse filme ia ser. Eu tinha até medo para alguns caminhos que esse filme poderia levar, mas ainda bem ele foi para um caminho bom, eu diria muito bom. Com muitos problemas, não é um filme que eu acho perfeito, acho que é um filme que, inclusive, vai concorrer a muitos prêmios pela sua temática, pelo seu elenco, pelo seu diretor, não sei se ele merece, mas com certeza, ele, no momento que a gente está vivendo, ele traz uma boa mensagem, forte e interessante, e principalmente, até certo ponto, imparcial. Porque quando você pensa na introdução do filme, eu acho a introdução desse filme maravilhosa, a forma como ele vai apresentando aqueles personagens, meio que na revolução deles, como você vai vendo como que eles são, como que eles conseguem chegar no seu objetivo da maneira mais errada possível, é muito interessante. E aí é que eu acho que entra um ponto que o Paul Thomas Anderson é um dos poucos diretores que teriam coragem de fazer isso. É a forma como que ele representa tanto os revolucionários, como os militares dentro desse universo. E por que eu falo sobre isso? Porque qualquer diretor poderia levar para dois caminhos. Ou alguém poderia focar nos militares como protagonista, e a partir daí tratar os revolucionários como pessoas que são a parte errada, como a revolução é algo errado, ou um diretor poderia mostrar só os revolucionários. E a partir daí, ele trataria os militares de uma maneira como se fossem só os vilões. E eu acho que no certo, quando se fala de uma revolução, é mostrar os dois lados, mostrando que eles têm coisas muito certas e coisas muito erradas. Eu acho que essa cena inicial, ela já representa muito isso, principalmente na hipocrisia do tanto da principal líder revolucionária, como do principal líder militar. Os dois são muito hipócritas em tudo que eles falam, em tudo que eles representam e em tudo no que eles acabam executando ao longo da sua vida. Então isso eu acho muito interessante. Como a introdução, ela já mostra perfeitamente o que vai ser o filme a partir dali. Mostrar a hipocrisia de dois lados que acham que estão mudando o mundo, mas só são um ponto errado nessa sociedade. E isso é muito interessante, porque quando o filme vai se desenvolvendo, a gente entende como isso funciona. Então eu acho que esse é um ponto que eu gostei muito da introdução e que o filme trabalha ao longo de toda a sua duração. Como ela representa os dois lados, sendo completamente lados que são hipócritas, como lados que não têm muito o que apresentar. Vou dar um bom exemplo do que eu estou falando. O militar, que é o militar principal, ele é um personagem que ele acredita que ele está fazendo muito bem pro seu país. E apesar dele ser hipócrita e no fundo ele ser alguém super posturado como militar, mas quando ele está na vida privada, ele é alguém que é o completo oposto dele. Quando você pensa nesse personagem, ele acha que está fazendo tudo certo. Quando o tempo passa, quando os anos passam, ele que era um militar que era condecorado, ele não se encaixa mais naquela sociedade. E o que você faz com uma pessoa que não se encaixa mais na sociedade? Você se livra dela, porque ela vai te lembrar de um momento que não deveria ser lembrado. O momento que ele matava revolucionários, que ele achava ótimo fazer isso, 10 anos depois, isso não é mais legal. 10 anos depois, para o governo, não é mais visto de um modo legal. Só que ele é história viva. O que ele falar, aconteceu. Então se livra dele. Essa é a hipocrisia que eu acho legal nesse filme. Essa mensagem, essa brincadeira que o Paul Thomas Anderson faz aqui, é que eu acho legal, acho divertido, acho interessante. Como ele mostra como a hipocrisia daquela área. Mas os revolucionários são da mesma forma. E quando você vê eles no começo do filme, eles falam sobre leis, sobre bombas, sobre como eles têm que destruir tudo, sobre como que eles são, eles comandam tudo que está ali. Quando logo depois você vê através da líder como ela quer ser líder em todos os momentos, mas ao mesmo tempo que ela é líder, ela é forte, ela é uma mulher forte, ela é completamente insegura dentro de casa, tendo ciúmes da própria filha bebê que roubou a atenção dela. Olha como é que funciona. E quando passa 10 anos, e quando passam mais de 10 anos, na verdade, a gente vê o que aconteceu com aqueles revolucionários, chega até a ser cômico e engraçado. Eles não lembram mais a lei, eles se perderam por causa da maconha, eles não sabem muito bem para onde eles vão. Eu digo da maconha não no sentido de criticar a maconha, mas no sentido de como que eles até mesmo falam. O próprio personagem do Leonardo DiCaprio fala, eu não lembro de nada, passei todos esses anos fazendo isso, eu não lembro de lei nenhuma, não lembro de nenhum código que a gente fazia. Vamos lá como que aquela revolução, ela era só algo de momento para eles. Como no final, quem sobrou são só a hipocrisia. E o visual e o design desse filme é muito bom para isso.
Porque quando você pensa no personagem do Leonardo DiCaprio, a forma como ele é o revolucionário máximo, um super cientista dentro da criar tecnologia para a revolução, logo depois ele corre barbudo de gol, com óculos escuros, com um casaco gigante. Então é isso que eu acho incrível. É isso que faz esse filme ser muito bom, ser excelente, eu diria. O que faz ele funcionar tão bem para mim é a forma como Paul Thomas Anderson usa através da piada, usa através do humor para poder satirizar os dois lados e ao mesmo tempo não deixar algo sério, porque de novo, se ele mostra qualquer um dos lados, ele mostra qual lado que ele apoia mais. E mais do que isso, tem outro fator muito importante aqui. Se o Paul Thomas Anderson não leva esse filme inteiro como uma grande sátira para tudo que está acontecendo, porque tudo é muito exagerado nesse filme. E é de forma proposital. A forma como os militares são representados, a forma como os revolucionários são representados, um dos principais revolucionários ser um líder e é chamado de sensei ao longo do filme. Tudo isso é uma grande sátira, uma grande piada, mas é isso que ele faz. O motivo do nonsense desse filme funcionar tão bem, o motivo do nonsense desse filme fazer com que ele seja tão bom, é a piada. É transformar tudo que existe nesse filme numa piada. Tudo que parece ali parece uma grande sátira ao que está acontecendo. Então isso é o que faz esse filme ser genial. A mensagem como ele passa. É como se o Paul Thomas Anderson chegasse e desse um tapa na cara de todo mundo que está vendo esse filme. Seja você de qual lado você foi, porque ele está falando como os dois lados, no fim das contas, são um pouco ridículos. Então isso eu acho incrível nesse filme. A direção dele é excelente também, a comédia funciona muito bem, mas eu acho que o filme tem problemas. Eu acho que o filme ele é muito maior do que ele precisava, e eu acho mais do que isso. Esse ser maior do que precisava não é só uma questão de, ele é longo, 2 horas e 50, porque é longo. O problema é, eu tenho uma ideia na minha cabeça que não é o tempo que define o filme, é o quanto a sua mensagem é retratada lá. E quando você pensa nisso, existem filmes, por exemplo, no começo dos anos 2000, 2010, que tinham 1 hora e meia. E eram principalmente filmes de comédia ou filmes mais de romance. Esse tipo de filme, para aquela época, funcionava bem. Depois de um certo tempo, quiseram aumentar o tempo, os filmes eram 2 horas. A pergunta é, o que essas meia hora a mais de filme, de romance e comédia, melhorou pro filme? Muitos nada, é só encheção de linguiça. Por quê? Porque você precisa ter o tempo necessário para essa história ser conduzida e contada. Quando você pensa em uma batalha após a outra, tudo que eu estou mencionando que é incrível, maravilhoso, poderia ser facilmente resumido em 2 horas de filme. 1 hora e 40, 1 hora e 45, o filme teria perfeito essa história contada. Só que depois ele continua a jornada. Eu acho algumas piadas que a gente já tinha entendido retornam de uma forma que fica muito mais cansativa. Os personagens acabam ficando cada vez menos desinteressantes ao longo do filme. E o que ele apresentou de melhor também vai ficando repetitivo. É como se ele, a partir de um ponto, já mostrou a mensagem, já contou a piada de uma forma interessante, já passou o que ele tinha que passar, e ele quis aproveitar, ele quis acelerar, ele quis ir esticando, até que o filme ficou um pouco chato pra mim, pra ser bem sincero. Ele começa de uma forma interessante, até mais ou menos, vou dizer, 2 horas de filme, ele poderia contar muito bem a história que ele precisa contar, mas depois, quando vira a jornada atrás da filha, já não funciona mais tão bem pra mim. Inclusive, tenho certeza que o Leonardo DiCaprio vai concorrer ao Oscar, pra mim, não sei porquê, acho que ele vai concorrer provavelmente por causa que o nome dele é Leonardo DiCaprio, e ele é fantástico como ator, mas não nesse filme, eu acho que ele tá muito bem, mas não no nível Oscar, mas provavelmente ele vai concorrer, porque é assim que funciona o Oscar. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra é um filme que se ele terminasse um pouco antes, e o Paul Thomas Anderson poderia fazer isso, seria muito mais interessante. Porque, de novo, quando a mensagem já é contada, quando o filme já é representado, os últimos 45 minutos de filme, que é só o resgate da filha, é completamente desinteressante pra mim, é onde o filme me perde por boa parte. Continua sendo um filme excelente, mas que essa parte final poderia ser bem melhor resumida. Concluindo, Uma Batalha Após a Outra com certeza vale a pena. A mensagem é forte, relevante e atual, que dá um tapa em qualquer lado que você possa imaginar. É um filme que ele é maior do que ele precisava, mas mesmo assim continua sendo excelente. E por isso que eu fecho Uma Batalha Após a Outra com uma nota 8 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou do filme Uma Batalha Após a Outra? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.